Inclusive, o visto B1A, né, são pelo menos aí 10 critérios, né, dos quais você vai demonstrar pelo menos 3 para ter elegibilidade. Depois, logicamente, esses critérios vão ser vistos em seu conjunto, vão ser vistos, por exemplo, você recebeu um prêmio, né? Ora, você recebeu um prêmio, tem mais 2 critérios, você é elegível. Na hora do exame de mérito, eles vão saber que prêmio é esse. Se for um prêmio que muita gente recebe, um prêmio muito comum, né, que não tem uma abrangência nacional, né, você cai nesse exame de mérito. Então, veja bem, nós temos os critérios apenas para a elegibilidade, mas será feito um exame mais aprofundado das características de cada um desses critérios. E é aí que vai fazer a diferença entre uma aprovação ou uma rejeição do caso. E como o Valnei diz, né, esse prêmio extraordinário, né, o Extraordinary Achievement, tal, que podia ser um Oscar, né, um Grammy, talvez a Fernanda Torres ganhe um agora para o Brasil, o primeiro Oscar para o Brasil, né? Então, ele é um critério único, né, que aprova um EB1A, por exemplo, né, mas 3 de 10 critérios sim, podem, né, também garantir isso. Exato. Mas foi bacana você dar esse exemplo, porque o da Fernanda Torres, obviamente, mérito dela como melhor atriz. Mas a mudança que aconteceu recentemente no EB1, inclusive englobaria o time todo que trabalhou no filme, caso o filme ganhe o prêmio o Oscar de melhor filme. E aí tem 80 pessoas. Exatamente, produtor, diretor, os atores, figurinista, fotógrafo. todo mundo entra, todo mundo participou para que aquele fosse o melhor filme. Você está acreditado no filme? É um prêmio coletivo, não é um prêmio individual. Melhor diretor, tudo bem, é do diretor. Melhor atriz, melhor ator coadjuvante. Agora, melhor filme engloba todo mundo. Né? Engloba todo mundo. Explica, Davi, qual foi o critério que mudou, que antes não era assim e agora vai beneficiar as pessoas de obra coletiva? Falando um pouquinho então das mudanças que recentemente aconteceram no EB1. Não foi uma mudança necessariamente, foi um esclarecimento de interpretação da norma, porque a norma em si, a letra da norma não mudou, mas a interpretação dela ficou clara porque alguns oficiais já seguiam dessa forma que a nova orientação trouxe e outros ainda não, que é: o prêmio não precisa ser individual. Se você tem uma premiação relevante, não precisa ter sido só você. Prêmios coletivos, ou seja, de trabalhos coletivos, também devem ser considerados como achievements para esse critério dentro do EB1. Então isso favoreceu bastante. Um outro, por exemplo, exposições, exibições que até então eram estritamente para artistas, que tinham exposições com grande público, agora também podem ser exposições científicas. Você apresentar um trabalho acadêmico ou de pesquisa numa conferência, um simpósio internacional relacionado à área. Então, isso também passa a ser uma exposição que preenche o critério do EB1. Então, não é uma mudança na norma, mas é um esclarecimento sobre a interpretação que agora deve ser seguido por todos os oficiais. Muito bacana. Pessoal, vou lembrando vocês, nós já estamos acabando aqui a nossa exposição, então vai deixando já suas perguntas, tá? Inclusive, eu sei que vocês estão cheios de dúvidas sobre o que muda com o Trump. Já vamos responder tudo isso. Então deixa a sua pergunta aí que eu já vou daqui a pouquinho falar delas, tá? Para empreendedores, assim, teve alguma mudança direcionada para empreendedores? Bem, para empreendedores, o Proposed Endeavor agora ele exige que você apresente também no corpo da proposta imigratória, né? Ele está querendo que você apresente viabilidade desse empreendimento. Por exemplo, você vem com o objetivo de uma startup, você tem investidores, você tem cartas de pessoas que vão apoiá-lo financeiramente nessa empreitada que você pretende estabelecer. Ou seja, eles querem que você traga um empreendimento e aqui vai o toque principal, né, que eles querem enfatizar. Eles querem enfatizar a importância nacional do seu projeto. Eles querem alguma coisa que vá beneficiar o país de alguma forma. Não apenas os limites de uma atividade empresarial, mas algo que, eu vou usar aqui o termo que eu acho que o mais se adequa ao caso. Eles querem utilidade pública mesmo. Eles querem que você traga alguma coisa que vai beneficiar a nação como um todo.
Né? Logicamente que você é uma pessoa sozinha, está começando a sua vida nos Estados Unidos, você não vai ter uma abrangência costa a costa, norte a sul dos Estados Unidos continental. Mas eles querem algo propositivo para se tornar importante e útil para a sociedade norte-americana. Davi, se eu entendi o que o Vonei está falando, não adianta a empresa ser um sucesso e se beneficiar do Endeavor. A empresa, o serviço ou o produto que essa empresa oferece tem que beneficiar a nação, a sociedade, uma região, uma cidade, é isso? Exatamente isso. Não adianta beneficiar só o empresário, só o proprietário da empresa, só gerar divisas para os acionistas e investidores. Ela, de certa forma, tem que ser disruptiva em alguma coisa, resolvendo algum problema social, aumentando a capacidade dos Estados Unidos em alguma área importante para o país, melhorando alguma questão de comunitária, social, econômica daquela região. Ela pode ser lucrativa, não é isso que a gente está falando, mas ela precisa ser lucrativa resolvendo um problema daquela região especificamente. Então, esse é o principal foco. Por exemplo, pesquisa científica em larga escala, né? Tudo relacionado a pesquisa em tecnologia, ciências biológicas, ciências médicas, tudo que vá de encontro a beneficiar pessoas de uma forma geral, improvements, melhoramentos em coisas já existentes, mas que podem ser melhoradas, né? Você vê, por exemplo, né, a área de inteligência artificial na educação, né? Quem trabalhar com projetos desse tipo pode apresentar projetos revolucionários que serão aplicados a todas as escolas públicas dos Estados Unidos, dependendo do que você vai fazer. Tecnologia de transportes, tecnologia de logística, né? Eu poderia aqui dar muitos exemplos. Eles usam vários exemplos, mas eles querem coisas que vão além dos limites de um negócio empresarial. E além do tradicional, vou dar um exemplo para você, fazer uma proposta de montar aqui uma boa imobiliária, por exemplo. É uma coisa que pode ser lucrativo para a empresa, pode gerar emprego, pode pagar imposto, né? Mas não é nenhuma novidade, vamos dizer assim. Não é nenhuma novidade, isso, né? E já uma pessoa que venha desenvolver, por exemplo, novos métodos construtivos para facilitar, para baratear casas, facilitar o acesso das pessoas às casas, por exemplo, está mais ou menos no mesmo segmento de imóveis, mas já tem um interesse nacional evidente nisso. Sim, moradia acessível, né? É um problema nacional. Problema nacional. Então ele vem com uma proposta de melhorar o acesso a imóveis de baixo custo. Então vou adaptar ainda mais minha pergunta, Valnei. Vim montar aqui uma construtora para fazer exatamente o que as construtoras americanas fazem, né? E vir para montar novos métodos que criem casas mais baratas, mais acessíveis, por exemplo. Como que seria analisado essas duas propostas? Ele teria que trazer uma inovação. Por exemplo, eficiência energética, casas inteligentes, coisas que facilitem a vida da sociedade Casas norte-americana. modulares, por exemplo, Sim, que montem mais rápidas. Sem dúvida. Então, novidade e inovação passa a ser uma coisa importante agora. Então, né? você imagina construir aí uma moradia, né, de massa que pode ser fabricada rapidamente, ser colocada em qualquer lugar do país, ou então, enfim, prevenção a situações emergenciais. Tudo que melhora a vida dos americanos como um todo será bem-vindo. Davi, eu vi muito processo antigamente onde se justificava o interesse nacional de uma empresa qualquer pela capacidade dela de gerar emprego e pagar imposto onde ela se instalasse. Como fica isso agora? Continua sendo uma justificativa de interesse nacional? Continua sendo um reforço, mas não pode ser a única justificativa. Então, você justificar o Endeavor apenas pela capacidade de geração de emprego e renda, né, tributação, e isso ser o interesse nacional, ainda que seja dentro de uma área economicamente deprimida, não é mais suficiente para você ter um Endeavor aprovado.
Além disso, a atividade em si, o serviço que vai ser entregue, o produto que vai ser entregue, ele tem que ser relevante, tem que impactar de alguma forma. Assim como, paralelamente ao business plan, falando do professional plan, não basta agora, nesse momento, falar que existe um shortage de mão de obra naquela função e, por conta disso, até porque a gente sabe que a legislação ela não contempla todas as áreas que hoje existe a deficiência de profissionais, mas a legislação fala, e a própria letra da instrução está trazendo isso. Se houver alguma área em que o shortage justifique a contratação sem a necessidade do Labor Certification, sem a necessidade do processo, vai haver o Schedule A para isso. Então vai ter lá o Schedule A justamente para suprir essa necessidade. Então, se o empregador estiver interessado, vai pelo Schedule A e aprova. Então, não basta simplesmente falar, olha, eu sou dessa profissão, tenho experiência, está faltando profissional nessa área, por isso eu quero a waiver. Da mesma forma, o business plan que simplesmente vai criar emprego e gerar imposto. Então, atinge dos dois lados. Tem que ter algo a mais na entrega. Valnei, o pessoal antigo que segue as nossas lives já sabe o que é o Schedule A, mas tem gente nova aqui. Pode explicar para eles o que é o Schedule A? Muito bem. Schedule A significa, essa letra A significa de cara preferência. Preferência para entrar, tá certo? Economizando certas etapas do processo de Labor Certification, né? Que é um processo que visa proteger o mercado norte-americano. Ou seja, o empregador tem que, numa situação normal, fora do Schedule A, numa situação normal, é necessário fazer um teste de mercado. Ou seja, aquele que oferece a posição, ele vai abrir essa vaga, essa posição, mas ele tem que demonstrar aos Estados Unidos que não encontrou entre interessados norte-americanos pessoas interessadas na posição ou não interessadas na profissão ou naquela atividade. Então, aí sim, esse profissional então vai receber um documento chamado PERM para aí sim entrar na imigração e fazer um processo migratório. O Schedule A, ele não precisa fazer essa etapa. Por quê? Porque já está decidido pelos Estados Unidos que certas profissões existe um shortage, uma carência de profissionais. Hoje no Schedule A, as atividades que nós temos previstas hoje são fisioterapeutas e enfermeiros.